A UER é a Unidade de Economia de Recursos aqui do LNEG, é uma unidade bastante transversal às várias áreas de trabalho do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, aliás, como se pode ver pelo tema desta apresentação. Aqui o momento publicitário é para vos dizer que nós trabalhamos muito em colaboração com todas as unidades e áreas de conhecimento aqui do laboratório, e trabalhamos de forma transversal ao longo da energia e da geologia dentro do laboratório, sempre tendo presente o desafio da transição energética, que aliás é um dos temas desta apresentação. Podem ver que trabalhamos de forma genérica dentro da unidade e em colaboração com os outros colegas do laboratório em 6 áreas de competências ou de temáticas. Que estão aí a ver a necessidade de recursos para a produção de energia, produção e consumo de energia, que é muito o tema aqui desta sessão de hoje, a classificação de depósitos geológicos na economia global, a parte da modelação da transição energética e dos impactos das alterações climáticas no sistema energético, a parte do impacto social e económico na transição energética, a economia circular e o design circular de produtos e serviços, que é uma coisa que também falamos um bocadinho na apresentação de hoje, e a contratação pública das compras públicas ecológicas. Então, entrando aqui no tema específico da sessão de hoje, e isto era o texto que era lançado no desafio da sessão de hoje. Não sei, provavelmente todos já devem ter ouvido falar no dilema ou no desafio que é termos materiais e minerais suficientes para a transição energética. Quando eu falo de transição energética, estou a falar de substituirmos a base do nosso sistema energético, que tem sido e continua a ser, por enquanto, e o sistema energético não estou a falar só de eletricidade, atenção, estou a falar também dos transportes, que têm sido combustíveis fósseis, e passarmos a afastarmos desta dependência de combustíveis fósseis e passarmos a depender de outras fontes de energia primária. E cada vez mais, quando começamos a falar desta transição energética, portanto, afastarmos dos combustíveis fósseis para outros vetores energéticos, cada vez mais começamos a falar de minerais e de outros materiais. Portanto, é um discurso que há uns anos atrás não existia, não se juntava a geologia a esta conversa, e cada vez mais, quando se fala em transição energética, começa a entrar na área, no dicionário e no léxico de pessoas como eu, que vêm mais da área de energia, conversa sobre minerais e terras raras, como disprósio, ou lítio ou cobalto, que eram temas que estavam completamente fora do nosso léxico. Até há uns anos atrás, a apreciação era que, e até se criou assim um bocadinho um clima de susto, que não vamos ter minerais e recursos suficientes para fazer esta transição. Mais recentemente, e bastante recentemente, começam a aparecer alguns estudos, que não são aqui do LNEC, que são estudos de vários cientistas, que dizem que, na verdade, até há recursos minerais com abundância. Portanto, não é falta do recurso em si, é a questão toda de onde é que eles estão, e o problema é mais geopolítico do que outra coisa, e nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Ainda mais recentemente, há uns estudos que mostram que esta substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis ou por automóveis elétricos e outras tecnologias de baixo carbono, em termos totais e absolutos, e isto não é trabalho aqui do LNEC, é trabalho de outros estudos científicos, depois se quiserem posso mandar-vos, dizem que em termos absolutos de toneladas, se estivéssemos a pensar em toneladas extraídas, na verdade a quantidade de toneladas extraídas até vai ser menos toneladas do que se continuássemos a ter um sistema energético baseado em carvão, petróleo e gás natural, e a base para esta afirmação é que as tecnologias renováveis, os automóveis elétricos, acabam por ser mais eficientes e, portanto, consumirem em termos de toneladas menos materiais. Portanto, e este é o argumento. No entanto, mesmo assim, mesmo que estejamos a falar em termos totais de toneladas, menos toneladas, é relativamente consensual que vão surgir novas pressões sociais e ambientais
que estão associadas à mineração que vai surgir em novos locais do planeta, devido à extração de materiais que até agora, ou nas últimas décadas, eram pouco utilizadas. E também a novos fluxos de resíduos e novas infraestruturas que vão ter que ser desenvolvidas. Com novas infraestruturas, estou a pensar, por exemplo, se pensarem em captura e armazenamento de dióxido de carbono, estamos a falar de novas infraestruturas de pipelines, ou até podemos pensar em armazenamento de hidrogênio subterrâneo e novas infraestruturas de pipelines de hidrogênio. Todas estas novas infraestruturas, novas estruturas de mineração vão causar alterações no uso do solo e mesmo novas centrais de solar fotovoltaica, se quisermos pensar nisso, que estão associadas direta ou indiretamente à descarbonização. E, portanto, o argumento deste trabalho em que participei aqui no LNEG é que para garantir uma descarbonização sustentável é vital considerar os impactos de todos os objetivos do desenvolvimento sustentável e nas fronteiras planetárias. Ou seja, dito de outra maneira, não vale a pena só pensar que o nosso objetivo único é reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e não nos preocuparmos com a biodiversidade ou não nos preocuparmos com a conservação da água. Obviamente temos que pensar em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável ou nas fronteiras planetárias. E para quem esteja menos familiarizado com as fronteiras planetárias, estão aqui elencadas quais é que elas são. Portanto, isto é um conceito desenvolvido pelo Stockholm Institute, que é a ideia de que, e eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso aqui à frente, o sistema natural do nosso planeta fornece-nos serviços de ecossistema, dos quais nós precisamos para viver. Portanto, não são só serviços de lazer, são coisas que nós precisamos para viver e que estão limitados por 9 fronteiras acima das quais não há condições para manter esses serviços de ecossistema. E são eles a depleção do ozono estratosférico, a poluição química, portanto, haver poluição e por substâncias emergentes que nós ainda nem conhecemos bem, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, os microplásticos, o uso da água doce e o ciclo global da água, a acidificação dos oceanos, o aumento de aerossóis na atmosfera, a perca da integridade da biosfera, podem pensar nisto como a biodiversidade, as alterações do uso do solo, os fluxos biogeoquímicos e as alterações climáticas. E, portanto, logo aqui vemos que as alterações climáticas é uma das fronteiras planetárias. Temos as outras todas que nós precisamos que não sejam ultrapassadas para termos condições de sobrevivência no planeta, nos termos em que nós estamos habituados a existir. E, portanto, neste webinar nós vamos explorar este dilema de como combater as alterações climáticas sem sacrificar os outros objetivos de desenvolvimento sustentável e a nossa qualidade de vida enquanto espécie no planeta. Para vos dizer então, como eu vos tinha dito antes, nós não podemos entregar esta apresentação imediatamente amanhã, porque o trabalho que vocês vão ver é o resultado de uma colaboração de um conjunto de cientistas europeus, e vocês podem ver aqui os nomes, e de um artigo que foi aceito na Nature Climate Change, não é exatamente neste volume que vocês veem aqui a fotografia, é no volume mais recente, que em princípio, só deve estar publicado para a semana e depois vai ficar disponível em acesso livre para todas as pessoas que quiserem ler. Aquilo que eu vos vou falar hoje é uma parte pequenina do artigo, que é bastante maior e se calhar um bocadinho maçador demais para estar a falar sobre tudo isto. Como o nome indica, o título do artigo não é exatamente o título do webinar que eu estou aqui a falar, portanto não foca a extração de recursos por si só, foca muito sobre o que é que nós podemos fazer e até que ponto nós temos que atuar ao nível dos nossos padrões de consumo para reduzir o impacto que a transição energética e as tecnologias de baixo carbono têm no consumo de materiais e os impactos associados ao consumo de materiais no planeta. Então, para pôr aqui mais um bocadinho de contexto e olharmos um bocadinho para o problema está contextualizado porque, como todos sabem, precisamos de tecnologias de baixo carbono, muitas delas que felizmente já existem no mercado e existem no mercado até de forma muito competitiva e barata para lidar com a questão da redução das emissões de gases de efeito de estufa.
E vêm aqui alguns exemplos, todos bastante conhecidos, são tecnologias de energia renovável. Outras são os veículos elétricos e, em particular, as baterias, que são as que nos levantam mais questões quanto às necessidades de materiais para esta conversa que estamos aqui a ter hoje, ou tecnologias para baixo carbono para aquecimento de edifícios, como, por exemplo, as bombas de calor. Além destas, o que talvez se fale um bocadinho menos, ou que seja menos abordado do conhecimento de todos, temos aqui por trás toda uma infraestrutura digital que é vital para pôr isto tudo a funcionar. E já vamos falar em particular sobre esta infraestrutura digital e que é absolutamente essencial para garantir que tudo isto funciona e que ela própria tem uma grande pegada de materiais. Nós não falamos assim tanto aqui neste trabalho, mas não esquecer que para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, temos, obviamente, que desinvestir da extração de combustíveis fósseis, temos que lidar e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa a partir do uso do solo e da agricultura e, embora não sejam tecnologias tão maduras, também abordamos aqui hoje, nesta conversa, as tecnologias que nós chamamos as tecnologias de remoção de dióxido de carbono, ou CDR, que tais como, e agora tem sido bastante popular, se eu não estou enganada, até houve uma reportagem na SIC a semana passada, com a tecnologia a DAX, que é as tecnologias de captura de dióxido de carbono do ar, que é DAX, que existe na Islândia e em alguns outros sítios, e um bocadinho menos exóticas, mas que também ainda não estão, diria eu, não são altamente competitivas, são as tecnologias de captura de dióxido de carbono de fontes, por exemplo, de chaminés de fábricas de cimento, que são tecnologias que também existem. Então, e qual é que é o problema? É que as tecnologias de baixo carbono, como por exemplo as turbinas eólicas, os painéis solares ou as baterias, e a infraestrutura toda que elas necessitam, como a rede elétrica, são tecnologias que são intensivas em materiais e, em particular, elas são mais intensivas em materiais do que o seu equivalente fóssil. Podemos pensar nas coisas nos seguintes termos: se por cada quilowatt-hora ou por cada megawatt que eu vou instalar de uma turbina, do equivalente, uma turbina solar, ou se eu fosse instalar um equivalente a gás, eu preciso de mais materiais para a mesma geração de eletricidade para uma turbina renovável do que para uma turbina a gás. Essa é que é a necessidade. Quando nós vamos extrair para obter estes materiais que nós precisamos para as tecnologias funcionarem, vamos necessariamente aumentar o impacto ambiental, não só pela extração primária, mas porque depois vamos gerar resíduos que vamos ter que processar e que gerir e que muitas vezes ainda não temos fluxos que não sabemos processar e que ainda não temos fileiras de resíduos que não sabemos gerir. Estou a pensar, e vocês se calhar aí desse lado também estão a pensar nos resíduos dos painéis solares fotovoltaicos, que só muito recentemente é que estão a começar a ser encontradas soluções para lidar com os resíduos dos painéis solares que chegam ao fim do seu tempo de vida. E, portanto, potencialmente temos aqui um potencial para criar um impacto ambiental bastante grande com um fluxo novo de tecnologias, de resíduos e de extração que têm que ser gerados, têm que ser com os quais temos que lidar. Sabemos que vamos aumentar imenso e temos que aumentar imenso para lidar com a questão das alterações climáticas, a escala de implementação de unidades de geração de eletricidade renovável e, como tal, a escala de mineração de recursos para implementar estas unidades e a mesma coisa para as baterias da mobilidade elétrica. Estamos a pensar, por exemplo, no lítio e no cobalto, para a mobilidade elétrica e para a digitalização necessária para pôr isto tudo a funcionar. Além da mineração por si só, vamos, e aqui em Portugal acho que estamos todos muito cientes disto, porque isto já começa a acontecer, é um conflito que nós todos já sentimos, começamos a ter conflitos do uso do solo com a quantidade de terreno e a área que precisamos para instalar centrais solares em grande escala, ou mesmo centrais eólicas. Portanto, não é pacífico, não é consensual onde é que nós vamos instalar estas unidades.
E, portanto, temos, por um lado, a necessidade urgente, premente, de reduzir emissões de gases de efeito de estufa, e, por outro lado, temos necessidades urgentes e prementes de proteger os nossos ecossistemas, de manter a biodiversidade, e, portanto, cada vez mais vamos ter conflitos grandes, sejam na Europa ou sejam, e isto é bastante importante, fora da Europa. Começa a haver cada vez mais, e penso que aqui na Europa começamos a estar todos muito cientes disto, resistência em obter, não só por questões geopolíticas, mas até por questões sociais, de extrair e de obter a nossa, enfim, se quisermos, garantir o cumprimento dos nossos objetivos climáticos à custa do sacrifício de ecossistemas ou de o sacrifício de objetivos sociais e de justiça social e de leis laborais com a extração feita em condições pouco claras noutros países. Portanto, existe também um risco de que socialmente se crie um fardo adicional noutros países, com uma alocação desproporcionada de esforço e um fardo muito grande em países e em comunidades indígenas que venham até a aumentar questões de pobreza energética e desigualdade fora desses países. Para vos lembrar que tudo isto se passa num contexto em que está a haver uma erosão das tais fronteiras do planeta. Eu que estou aqui a mostrar é um gráfico das fronteiras do planeta como elas eram em 2009, 2015 e 2023, em que cada fatia deste queijo basicamente é uma diferente fronteira do planeta, das 9 fronteiras que eu vos tinha mostrado, em que só uma delas é as alterações climáticas, que é, e eu já vos mostro qual é que ela é. É esta aqui, portanto, isto são as alterações climáticas, e, portanto, vemos que em 2009, quando está verde, quer dizer que estamos dentro das fronteiras do planeta, está tudo a correr bem. Em 2009 já não estávamos dentro das fronteiras do planeta ao nível das alterações climáticas. Em 2015 pioramos e em 2023 estamos bastante pior. Mas em 2023 já estávamos bastante pior em outras das fronteiras. Portanto, isto é a parte da água, os ciclos biogeoquímicos do azoto e do fósforo, a questão da integridade da biosfera, portanto já temos problemas grandes da biosfera, portanto agora imaginemos em cima desta situação já de pressão muito grande em cima das fronteiras do planeta, nós sabemos que temos que, para lidar com esta fronteira apenas esta das alterações climáticas, vamos ter que consumir muito mais materiais e provavelmente vamos aumentar aqui a pressão em cima destas todas. É disto que estamos a falar. E, portanto, de acordo com várias fontes de literatura científica, tendo em conta todo este contexto, importa dizer que o problema não tem a ver da transição energética, não tem a ver tanto com a escassez de recursos, seja lítio, seja cobalto, seja terras raras, tem a ver com o risco de abastecimento para a transição energética, tem a ver essencialmente, se calhar, com impactos ambientais, impactos sociais e relações geopolíticas. E isto é o principal risco para o abastecimento de metais e de minerais, o que não quer dizer que não seja um risco importante, é muito importante, mas é importante ter isto em linha de conta. A seguir gostava de vos falar um bocadinho sobre o que é isto desta pegada de materiais de algumas das estratégias de descarbonização. E nós, neste estudo, nós olhamos para 5 estratégias de descarbonização, de uma maneira geral, para este conjunto de atividades ou de atividades que são fornecidas, que são a energia, a mobilidade, aquilo que nós chamamos abrigo, que na verdade são edifícios, portanto são atividades humanas, a nutrição e tecnologias que nós chamamos de base transversais, que são a digitalização e ainda as tais tecnologias de remoção de carbono. Então, muito rapidamente, as tecnologias como a eletrificação, que precisamos, a eletricidade que nós precisamos, basicamente vão precisar de quantidades bastante elevadas de materiais,
como o aço, o cimento, o alumínio, e, além disso, precisam de áreas de solo muito, muito maiores, para não falar em algumas terras raras, elementos de menor quantidade. Quando olhamos para a mobilidade, a eletrificação é uma estratégia essencial para a descarbonização da mobilidade, mas se fizéssemos uma análise, se já foram feitas várias análises de ciclo de vida detalhadas na mobilidade e mostram que os veículos elétricos têm impactos relativamente maiores que um veículo convencional a gasóleo ou a gasolina em termos de metais e de minerais. Portanto, era aquilo que eu tinha dito no início, que uma tecnologia neste caso não é renovável, é descarbonizada, ou mesmo que fosse de eletricidade renovável, é ótima para reduzir emissões de gases de efeito de estufa, mas vai ter uma pegada de materiais bastante maior do que o seu equivalente fóssil. Em particular, aqui, grafite, lítio e cobalto para as baterias e mesmo terras raras como o disprosio e o praseodímio. Atenção que, a partir do momento em que começa a haver um fluxo muito grande destas baterias e destas tecnologias, sendo que há desenvolvimento agora de novas baterias que usam outros materiais, começa a surgir em paralelo e em complemento vias de reciclagem que podem, com certeza, mitigar um bocadinho a extração primária destes materiais. Quando pensamos em materiais de construção para os edifícios, tem-se falado imenso e cada vez mais em abandonar ou afastar-nos da construção convencional, e eu agora estou-me a afastar um bocadinho da energia por si só, e afastar-nos do aço e do cimento, que são setores que são muito difíceis de descarbonizar e que começam a ser responsáveis por uma parte significativa das emissões no mundo, a produção de aço e a produção de cimento, por causa das emissões de processo, e tem-se falado cada vez mais, e começa a aparecer cada vez mais, a construção a partir de materiais de base biológica, como sejam construção em bambu ou construção em madeira, o que por si só não nos resolve completamente o problema, porque vai começar a haver competição entre o uso do solo ou o uso de uma floresta para a construção, para a produção de alimentos ou para outros serviços ou para serviços de ecossistema. Para vos dar uma ideia, se nós pensássemos que agora precisávamos de madeira para construir uma parte significativa dos edifícios na Europa, íamos precisar de cerca de 1/3 da área da União Europeia. Portanto, que não é pouco. Continuando, se pensarmos então na digitalização, que era a tal meio invisível que nós precisamos para pôr todo o sistema energético a funcionar, para-vos dizer, nós precisamos de tecnologias de base digital para gerir a eletricidade renovável intermitente em tempo real, não é? Quando deixa de soprar o vento, precisam de arrancar outras tecnologias. Precisamos de tecnologias digitais para garantir que a mobilidade urbana funciona, e a partilha de veículos, por exemplo, e para promover a virtualização e a partilha de uma série de produtos intensivos de energia. No entanto, todas as tecnologias digitais e todos os equipamentos digitais, que pode ser o meu telefone aqui, têm uma pegada de materiais muito grande e têm uma baixa taxa de recuperação de materiais dos fluxos de resíduos. Dependem da extração de matérias-primas críticas e são equipamentos que nós consumidores, onde eu me incluo, gostamos de substituir muito rapidamente. Os resíduos eletrónicos, caso não saibam, é o fluxo de resíduos com crescimento mais rápido no mundo inteiro. Para acabar aqui esta passagem pelas diferentes tecnologias necessárias para a descarbonização, ficava-me aqui pelo Direct Air Capture, portanto, aquela tecnologia exótica que apareceu, ou que apareceu nas notícias da semana passada na Islândia. Portanto, é uma tecnologia que absorve dióxido de carbono diretamente da atmosfera e que tem sido apresentada como quase milagrosa, portanto, que pode ser escalável, é bastante cara e é uma tecnologia intensiva em energia que absorve então o dióxido de carbono da atmosfera. Do ponto de vista de consumo de energia e da área que ocupa, nem é assim nada de muito intensivo, mas consome, surpresa, surpresa, consome imensos materiais.
portanto, do ponto de vista de consumo de materiais, dos catalisadores que lá estão, dos materiais que são precisos, é mais uma vez uma tecnologia que tem um consumo de materiais muito, muito intensivos, e se fôssemos depois pensar então o que é que fazemos ao dióxido de carbono que capturamos da atmosfera, que temos que construir pipelines, que temos que o armazenar, que temos que o utilizar, voltamos a ter uma pegada de uso de materiais do solo bastante elevada. Em termos de comparação, se quiséssemos fazer uma comparação de todos os diferentes materiais, de todos ou alguns, eu aqui só vos mostro alguns, nós fizemos no estudo esta representação muito simples, que queria partilhar com vocês, que é um gráfico qualitativo, muito simples, onde temos neste eixo dos Y os impactos ambientais e aqui neste eixo do X os impactos sociais. Cada bolinha representa um diferente material. Esta aqui bastante grande são os agregados são areias, cascalhos, etc., que é aquilo, isto é à escala mundial, isto foi feito para o mundo, e vocês veem que a dimensão dos círculos representam a extração anual em gigatoneladas por ano, de acordo com os dados de várias fontes. E, portanto, atualmente, obviamente, os materiais que extraímos menos são o disprósio, o neodímio, o lítio e o cobalto, portanto isto é uma classe, são classes de extração, com volumes de extração abaixo de 0,01 gigatoneladas por ano, e os agregados são os que têm maiores extrações, com 11 volumes de extração com maior que 11 gigatoneladas por ano, seguindo-se o carvão, o crudo e o gás. As cores diferentes são aquilo que nós consideramos que tem um risco geopolítico muito grande de fornecimento e aqueles que nós achamos que têm um baixo risco geopolítico de abastecimento, ou porque está muito distribuída a sua extração, ou porque têm sido países onde não tem havido, de facto, risco de fornecimento. São eles o calcário, o cobre, os tais agregados, o ferro e o carvão. Claro que isto é subjetivo e pode vir a mudar. Nós ainda representamos mais uma fonte de informação, que é relativamente à questão dos impactos. Este alvo aqui assim representa aquilo que nós achamos que são impactos, sejam sociais ou sejam ambientais. Por exemplo, aqui no cobalto, nós achamos, de acordo com a literatura, portanto, não é nós achamos, é de acordo com a literatura científica que revemos, o cobalto é, de acordo com a informação que temos, será provavelmente aquele que terá mais impactos sociais, associados à sua extração. E os impactos sociais têm a ver com, neste caso, com escravatura, trabalho infantil, acidentes de trabalho, problemas de saúde, e que aliás também acontecem com o carvão, com acidentes acontecidos em várias minas de carvão. No caso do carvão, têm acontecido acidentes e tem havido impactos sociais em vários pontos do planeta. No caso do cobalto, como o cobalto está muito concentrado em poucos países, e a sua maioria na República Democrática do Congo, nós representamos aqui este eixo para dizer que é um impacto muito localizado, não está globalmente espalhado. A mesma coisa aqui com o lítio, com o neodímio e o disprósio. Quanto aos impactos ambientais, tentamos traduzir mais ou menos a mesma coisa. Isto é óbvio que é relativo, portanto, isto é uma figura relativa, em que se diz que o carvão terá um impacto, a extração do carvão terá um impacto relativamente maior que a do crudo, sendo que a diferença aqui é bastante pequena. E, portanto, é um gráfico relativo. Os valores de extração não são relativos, são valores absolutos. Mas serve para vos mostrar um bocadinho que, em termos de quantidade, estamos a falar de volumes completamente diferentes. Em termos de escala qualitativa de impactos sociais e impactos ambientais, temos valores muito diferentes de material para material e com distribuições espaciais também muito diferentes. Então, e o que é que nós podemos fazer? Portanto, a principal, para quem trabalha em ambiente, não há aqui nada de novo. O que nós podemos fazer, numa palavra ou em poucas palavras, é consumir menos, e é isso que nós advogamos. Portanto, o que temos que fazer é consumir menos e consumir de forma mais inteligente
e de forma mais sensata. Portanto, basicamente, temos que ter uma procura, aqui um demand, uma procura menor por energia e recursos, que nos vai permitir, obviamente, não só reduzir a pegada de materiais, mas como também as emissões, a necessidade de energia e as emissões depois associadas ao consumo. Nós no artigo, eu também não me quero alongar muito, porque a hora já vai longa, nós no artigo detalhamos esta parte do trabalho com muito mais informação. Aliás, esta figura que vocês estão a ver é o resultado também de um trabalho muito mais exaustivo que nos permitiu chegar aqui. Portanto, isto depois foi condensado nesta figura, mas por trás desta figura está um trabalho muito exaustivo, está um conjunto de tabelas muito detalhadas, com casos de estudo muito concretos sobre acidentes, sobre uma série de informações muito concretas e quantitativas que nos permitiram chegar até aqui e que estão no artigo e depois teremos todo o gosto em disponibilizar. Mas bom, voltando então àquilo que podemos fazer, podemos, por exemplo, ao nível da energia, isto são alguns exemplos, podemos obviamente redesenhar tecnologias de forma diferente. Podemos integrar, por exemplo, solar fotovoltaico nos edifícios, em vez de localizar em centrais de larga escala em campos, que aliás é uma área de trabalho aqui no NEG. Podemos reduzir as necessidades de materiais nas infraestruturas de apoio dos edifícios, podemos otimizar a localização de novas instalações para reduzir as necessidades para aumento da expansão da rede, etc. Ao nível da mobilidade, podemos usar os veículos de forma partilhada, podemos aumentar as infraestruturas de transportes públicos, os edifícios devem aumentar o seu tempo de vida, devemos aumentar a infraestrutura dos edifícios usando abordagens de economia circular e de princípios de suficiência, devemos reparar os edifícios, partilhar os seus espaços, usar todos os princípios de eficiência de materiais, usar materiais de materiais naturais para a construção na medida do possível, não esquecer aquele problema de usar os biomateriais e tentar evitar o crescimento desenfreado das áreas urbanas em que depois transformam em subúrbios e vão ocupando espaços naturais. Uma questão que não foi aqui muito abordada é a questão da nutrição, que depois vai ter impactos em tudo o resto que nós fazemos, que é limitar o consumo de carne e tentar aumentar o nosso consumo de proteínas de base vegetal e a suficiência no consumo de alimentos. E ao nível da comunicação e processamento de informação, isto tem a ver com a digitalização, temos que garantir a eficiência de materiais no design e manufatura de tecnologias de informação e comunicação, e, obviamente, capturar o valor e recuperar os materiais e a recirculação das tecnologias de informação e comunicação. No que diz respeito às tecnologias de captura de dióxido de carbono, temos que evitar o mais possível usar estas tecnologias como solução e usá-las apenas como fim de linha. Portanto, não temos que apostar nas tecnologias de redução de dióxido de carbono como a solução principal e usá-las como apenas uma solução de fim de linha, porque elas próprias também vão ter uma pegada muito grande. Portanto, só umas notas finais. Em resumo com aquilo que foi dito, à medida que estamos a afastar-nos dos combustíveis fósseis em favor da energia renovável, dos veículos elétricos e outras tecnologias de baixo carbono, o sistema energético de energia mais limpa vai precisar provavelmente até menos mineração em termos absolutos do que o atual sistema fóssil, o que não quer dizer que não vá precisar de outras minas e de mais minas novas, provavelmente vai precisar, mas em termos totais de megatoneladas talvez sejam menos, não quer dizer que não vamos precisar de minas novas, vamos precisar de certeza. No entanto, a extração de material e os resíduos, os fluxos de resíduos, novas infraestruturas desenvolvidas, as alterações do uso do solo e os novos tipos de bens e serviços que nós vamos ter que fornecer, ou direta ou indiretamente devido à descarbonização, vão levar a novos tipos de pressões ambientais e sociais, desde à escala muito local até à escala regional.
A maneira de tentar minimizar, este conjunto de impactos ambientais, sociais e até mesmo económicos, vai ser garantir que apostamos mesmo a sério naquilo que nós chamamos, soluções de gestão da procura, e que nós achamos que até à data não têm sido, quando eu digo nós, são o conjunto de autores do artigo, não tem sido explorado como deve ser, hum, e portanto, até do ponto de vista científico, achamos que os vários modelos e as várias abordagens científicas devem-se considerar isto de uma forma mais intensa. Uma coisa interessante que nós achamos que deve ser pensada e que tem-se falado muito quando se fala em clima e em gestão de emissões de redução de gases de efeito de estufa, fala-se muito em justiça climática. E a justiça climática à escala planetária, e portanto não serem os países mais pobres a pagar o esforço de redução de emissões que os países mais ricos emitirem. Pronto, e nós achamos que isto agora tem que se traduzir também à escala dos materiais. Não temos que começar a pensar, se calhar, também numa dimensão de justiça de materiais e de extração, que não pode ser, não podemos chegar à descarbonização à conta dos países mais pobres e com mais recursos, serem eles a terem que pagar, enfim, o esforço da descarbonização dos países mais ricos e eles a terem que fazer este esforço adicional da extração. E era isto. Muito obrigada.